Olá, boa noite. Estamos aqui dando continuidade à nossa leitura de Provérbios. Hoje, Provérbios 10, dia 10. Me sinto alegre, muito feliz, na verdade, porque já completamos 10 dias, encerramos o primeiro bloco e a partir de amanhã, damos continuidade ao nosso 11º dia. Mas essa questão de concluir fases é muito bom, então eu prefiro olhar e ver que eu concluí os primeiros 10 dias e você concluiu comigo. Eu espero que você possa estar fazendo essa leitura, possa estar se dedicando a ler um provérbio por dia, não por mim, mas por você, para que você possa adquirir sabedoria, conhecimento, que você possa ser curado, transformado, liberto, avivado, renovado, para que você possa ser a sua melhor versão, ser exatamente aquilo que Deus lhe criou para ser. Vamos continuar a ler, vamos continuar a refletir, vamos continuar a aprofundar em Provérbios, né? A palavra do nosso Deus, né? As palavras que o Senhor deixou escrita para nós, para que pudéssemos também sermos aperfeiçoados dia após dia. Então vamos ler? Pegue sua Bíblia, abra seu aplicativo, mas se você não puder, não tem problema, porque eu vou estar fazendo essa leitura corrida para você, né? Essa leitura contínua de todos os versos que compõem o número 10 de Provérbios, tá certo? Vamos lá? Provérbios 10, a partir do verso 1. Os provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de um bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida, as palavras do perverso ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como o tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, a pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso, quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como a fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo e muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o insensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças do justo lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas a boca dos perversos só vem palavras más. E aqui a gente finaliza essa primeira leitura, né? Na verdade, essa leitura extensa de Provérbios 10.
E a gente percebe que esse Provérbios, ele realmente vem com diversos assuntos, né? Diversos temas diferentes, diversas demandas diferentes, coisas muito profundas, palavras muito fortes, né? Palavras que podem até gerar sentimento de dúvida, né? Mas ele vem trazendo ensinamentos grandiosos, né? Na variedade de temas e ensinamentos grandiosos, sabedorias, né? Palavras de sabedorias, aconselhamentos, entendimentos. E aí, como ele fala de diversos assuntos, eu quero destacar alguns dentre todos que lemos que me ressaltam aos olhos, né? Vários me ressaltam aos olhos, mas eu quero destacar alguns com você e que você possa destacar também aí na sua leitura aquilo que ressalta aos seus olhos, que você possa refletir. O verso 2 vai dizer: as riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Ele vai dizer que a riqueza de valor desonesto não tem valor duradouro. As riquezas desonestas não têm valor duradouro. E o interessante é que ele usa essa palavra, não tem valor duradouro. Tem um valor, né? O desonesto que adquire riqueza de modo desonesta, né? De modo desonesto, ela tem valor, porque uma riqueza tem valor. Porém, o valor dessa riqueza, ela não é duradoura, ela se perde, né? Porque aquilo que é adquirido de forma desonesta, ainda que gere uma honra, ainda que gere uma alegria momentânea, ainda que gere um prazer, ainda que gere uma conquista, este valor ele não dura. Por quê? Porque não tem alicerces, né? É uma riqueza construída sem profundidade, sem firmeza, sem estabilidade. Então ela é uma ilusão, né? A riqueza adquirida de modo desonesto é uma ilusão. É uma forma de você se aprofundar mais, de atolar mais, de afundar mais, de se destruir mais, se perder mais. Por quê? Porque você confunde o valor que a riqueza tem, mas não entende que uma riqueza, ainda que ela seja uma riqueza, se ela é adquirida de modo desonesto, ela não vai ter durabilidade. Ela não vai ter firmeza. Ela não vai levar você a uma estabilidade. Uma hora ou outra, ela vai perder o seu valor. E aquilo que realmente tem muito valor, por conta da forma que foi adquirida, vai levar à destruição. Pode levar até a morte, à prisão. Quantas coisas a gente vê aí, quantos casos a gente vê, né? A gente tem a notícia, a gente vê em jornais de pessoas que adquirem bens, riquezas de modo desonesto e acabam aí presas, né? Perdem as riquezas, perdem a vida muitas das vezes, perdem a liberdade, mas foram riquezas, não foram? Proporcionaram prazeres, proporcionou realizações, sim, mas não foi duradouro, né? Tinha um tempo determinado. Então é exatamente isso que ele vai dizer, que a riqueza de origem desonesta não tem valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Uma vida justa ela é tão importante que ela tem o poder de livrar da morte. Na verdade, ela está num patamar muito maior, muito melhor que uma riqueza, mas uma riqueza adquirida de modo desonesto. Uma vida justa, ela sobrepõe a qualquer riqueza nesse mundo, mais ainda se ela foi adquirida de modo desonesto. Por quê? Porque uma riqueza, mesmo sendo riqueza, mas se a origem dela é perversa, é desonesta, ela não tem estabilidade, ela não tem durabilidade, o tempo dela é limitado e vai acabar, né? Vai ser desvendado, vai ser descoberto. Uma hora cai, uma hora cai a venda dos olhos das pessoas, né? Uma hora o véu se rompe, uma hora a máscara cai, uma hora é descoberta. Então ela não tem firmeza, ela não tem estabilidade. Mas o justo, ele é tão importante, a vida do justo é tão importante que livra da morte. Para você ver como a vida é importante e a vida do justo é mais importante ainda, que livra ele dos males, livra ele do mal, da destruição, da morte. E aí a gente pula lá para o verso 7, que ele vai dizer assim: o justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece.
Em algumas versões vai dizer que o nome dos perversos some, desaparece. E é verdade. Pessoas boas, quando partem dessa vida, deixam legados, deixam histórias, deixam marcas. E o perverso, ele o máximo que deixa é rastro. Rastro de destruição, rastro de perdição, rastro de iniquidade, rastro de maldição. Mas ele é logo esquecido. Logo ele é esquecido. Agora, o justo tem uma boa lembrança. O justo deixa uma boa lembrança. O nome do justo é lembrado de geração a geração. Ele é lembrado. Agora, o perverso, ele é esquecido. O nome dele é esquecido e será esquecido. Mas o justo será lembrado pela justiça que ele fez, pela vida que ele teve, pelas causas que ele defendeu, pelas pessoas que ele ajudou, pela vida justa que ele viveu. E o perverso? O perverso, ele é esquecido. Ele será esquecido. Ele não tem lembrança, porque ele deixa o rastro. O rastro, quando alguém passa por cima, apaga. Agora, o justo, que deixa marcas, passa por cima, continua a marca. Nada apaga, nada tira. Agora, o perverso deixa rastro, e o rastro se passa, né? O rastro se perde. E a gente pula mais um pouquinho e vai para o verso 10, que diz assim, ó: quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Às vezes a gente se vê em situação a qual a gente prefere fingir que não está vendo, né? A gente prefere passar panos quentes por cima da situação para não gerar um constrangimento, para não se constranger, para não repreender a pessoa, para não gerar um clima ruim, sendo que aqui vai dizer que aquele que fecha os olhos para a maldade causa um problema. Ele não está nem enfatizando a pessoa que está cometendo a maldade, mas aquele que fecha os olhos. Sim, você pode pensar a partir da pessoa que comete uma maldade, que realmente ela está com seus olhos vendados e cometendo aquela maldade, mas ela decide fazer aquilo, né? Ela tem o desígnio daquilo, é a vontade dela, de livre e espontânea vontade de fazer o mal. Agora, quem fecha os olhos, tipo assim, eu não tô vendo, eu não quero nem ver, eu não tô nem aqui, eu lavo minhas mãos. Aí tá um perigo. Você pode estar gerando um grande problema, causa um grande problema, porque causa a morte do inocente, né? Jesus foi um exemplo disso, né? Pilatos lavou as mãos. Ele lavou as mãos. É como se ele dissesse assim: olha, tá com vocês, vocês querem que prendam ele, vocês querem que crucifiquem ele, solte Barrabás, tudo bem. Não vejo pecado algum nesse homem, não vejo culpa alguma nesse homem, mas vocês querem que prendam ele, o rei dos judeus, então eu lavo as minhas mãos. Fechar os olhos diante da maldade é como se você estivesse assim, ó, eu não me importo. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Sendo que você está gerando grandes problemas, você está causando grandes problemas. Problemas esses que podem refletir até mesmo em você. Em você. Então, quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Ainda que seja constrangedor, ainda que seja ruim, ainda que aquele que está sendo repreendido não goste no momento, mas a repreensão clara, que evidencia o erro, que mostra que o caminho que a pessoa está seguindo é um caminho de maldade, que mostra que aquilo que não deve ser feito, não deveria ser feito, ela promove a paz. Sim, ela promove a paz. Em vez de guerra, promove paz. Então, é preciso abrir os olhos e não fechar, né? Que nós não venhamos a lavar as nossas mãos, né? E nem tampar os nossos olhos quando estivermos diante de um ato de maldade, de um ato de erro, de desonestidade, né? Com pessoas, principalmente com pessoas que não têm voz, que não conseguem sozinhas, que são vulneráveis, que precisam realmente do apoio, da ajuda de alguém. Que a gente não feche os olhos, mas que simplesmente repreenda e corrija aquele que está agindo de modo errado. Sim, uma correção com sabedoria, uma correção adequada, uma repreensão clara, mas adequada, pode ter certeza que você vai estar promovendo a paz. E aí vamos descer mais um pouco? Vamos ressaltar também o verso 16, que vai dizer assim, ó: o salário do justo produz vida,
mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Olha como pode, né? O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Por quê? Porque o justo sabe usar aquilo que ele tem. Os recursos que lhe é entregue, ele sabe usar com justiça. Ele sabe usar com sabedoria. Agora, o perverso recebe o mesmo dinheiro, tem o mesmo recurso, às vezes tem até mais recurso do que o justo, porém, aquele recurso que ele tem leva ele para o pecado, leva ele para a destruição, leva ele para a morte. Por quê? Porque o problema está no dinheiro, o problema está no salário, o problema está na riqueza? Não, o problema está nele. A palavra de Deus vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o dinheiro que é a raiz dos males? Não, é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro passa a ser o seu senhor, quando na verdade você que deveria ser o senhor dele e dizer o que fazer, como fazer, aonde usar, o que não usar, não o dinheiro passar ali a controlar, a ponto de você ficar cego, ficar ambicioso, buscar o dinheiro sempre, sempre, sempre como se ele fosse a sua necessidade primordial, como se ele fosse o mais importante do que mesmo a sua vida. E aí ele vai dizer, o perverso, o dinheiro do perverso conduz ele ao pecado. O dinheiro, que o recurso financeiro que ele conquista, que ele alcança, o salário do trabalho dele, a recompensa pelo trabalho dele, muitas das vezes leva ele ao pecado, conduz ele à destruição, porque ele é perverso. Então aquilo que vem na mão dele, os recursos que vêm na mão dele, que podem ser até maiores ou iguais ao recurso que vai na mão do justo, tem um destino diferente. E não é só um destino com dinheiro, é não só um destino dado à riqueza, não é só um destino dado ao salário. É a própria pessoa que usa, que utiliza, que usufrui, ela que se destrói, ela que se perde. É o perverso que é levado ao pecado. Por quê? Porque os atos deles é pecaminosos, né? Porque a conduta dele é pecaminosa, porque o coração dele é maligno. Então o dinheiro que vem na mão dele conduz ele ao pecado. Por quê? Porque ele já é um iníquo, né? Ele já é um pecador quanto mais. Ele já é uma pessoa perversa. Agora, o salário do justo, o dinheiro do justo, a riqueza do justo produz vida. Vida. Produz fruto, produz alegria, produz bonança, produz vida. A diferença, né? Os dois recursos são iguais. O dinheiro para um, dinheiro para outro, salário para um, salário para outro, riqueza de um, riqueza de outro, mas a finalidade, a consequência é bem diferente de um e de outro. Por quê? Porque o que muda é como você recebe, é como você vive, é como você utiliza o recurso que você recebe. E tudo vai partir daquilo que você é, do que está no seu coração. Então, olhe para dentro de si, olhe o seu coração, olhe como você está, né? Porque é tudo aquilo que vier à sua mão não gere você uma maldição, mas seja como bênção, venha como bênção e continue como bênção, né? Tem situações, tem pessoas que recebem bênção, mas tornam aquilo uma maldição. Por quê? Porque é perversa, porque é maligna, porque é promíscua, porque é tola, porque é insensata, porque é imoral. E aquilo que é bênção, ela faz se tornar uma maldição. Mas o justo recebe como bênção, continua como bênção, faz florescer como bênção e abençoa as famílias. Ele se torna uma bênção. Não porque ele tem, porque ele é. E aí vamos mais um pouquinho, o verso 19 vai dizer assim, ó: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Isso é difícil, né? A própria palavra de Deus lá no livro de Tiago vai dizer que a língua é um órgão, é uma parte do nosso corpo mais difícil de ser controlada e mais perigosa, né? Bem-aventurado o homem que a controla, mas é difícil, muito difícil. Mas se você for observar, temos uma boca e dois ouvidos. Então, quem fala demais acaba pecando. Mas quem é prudente fica de boca fechada. Reduz suas falas, né? Reduz as suas colocações. Reduz as suas palavras. O muito falar, né? O muito falar pode ser uma grande tolice. Porque no muito falar você fala coisas até que não deveria falar, né? Você solta coisas que não deveria soltar. Então precisamos ter prudência até no falar. O nosso falar precisa ter prudência.
precisa ser prudente as nossas palavras, né? A gente precisa ouvir mais e falar menos. O poder da palavra que a gente já conversou, né? A palavra tem um poder muito grande, tem uma influência muito grande, tem uma importância muito grande. Agora, as muitas palavras também podem ser atos de tolice. Pode levar a uma destruição, pode levar a atos inconsequentes e pode ser considerado como uma atitude imprudente, né? Porque quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada, sabe a hora certa de falar e a hora certa de calar. E a gente vai caminhando por fim, verso 22 que diz: a bênção do Senhor traz riqueza e ele não permite que a tristeza o acompanhe. A bênção do Senhor traz riqueza e ela não vem acompanhada de dores, não vem acompanhada de sofrimento. Aquilo que vem de Deus traz conforto, traz alegria, traz bênção, traz riqueza e não acompanha sofrimento. Não tem tristeza. Não tem tristeza. Ainda que você passe por momentos de dificuldade, ainda que você enfrente uma tempestade para depois enfrentar a bonança, para depois alcançar a bonança, quando a bênção chega, ela traz vida, ela traz riqueza, ela traz alegria, ela traz prosperidade. Não causa dor, não causa pesar. Tá causando dor, tá diante de uma situação que você olha e enxerga como bênção, mas está causando dor, está causando sofrimento, não é a bênção de Deus. Porque as riquezas do Senhor não transmitem tristeza. A tristeza não acompanha as bênçãos. Agora, não confunda com o processo que você precisa passar para poder alcançar as bênçãos do Senhor. Quando o Senhor derrama a bênção sobre você, quando ele entrega aquilo que ele preparou você para receber, ela vem com alegria. Ela vem em forma de riqueza, em prosperidade, em bonança, em vida, em frutos que alimentam e que dão vida, que gera vida e que dão vida, né? Então não pode ser acompanhado de sofrimento, né? Recebi a bênção e a bênção que está vindo como bênção também é sofrimento? Não. Não acompanha a tristeza. Não permite que a tristeza a acompanhe. O verso 24 vai dizer: os temores do perverso se tornarão realidade, mas as esperanças do justo lhe serão concedidas. Aquilo que o perverso mais teme acontecerá. Agora, a esperança do justo também lhe será concedida. Por quê? Porque o justo ele espera. O justo ele anseia, o justo ele tem esperança, o justo ele confia em Deus, o justo ele exerce a fé dele, o justo se edifica em Deus, o justo persevera. Agora, o perverso, por conta da perversidade dele, ele vive com medo, ele vive com temor, ele vive inseguro, ele é inconstante, ele vive fragilizado, ele vive assustado e aquilo que ele mais teme vai acontecer com ele. Por quê? Porque é aquilo que ele busca. Porque tudo que ele faz são atos de perversidade, malignidade, de medo, de intriga, de confusão, de desobediência, raiz de maldade. Então, o medo que ele tem de acontecer, realmente isso vai vir sobre ele, porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que plantamos, colhemos, né? Tudo aquilo que fazemos, uma hora, uma outra, vamos receber aquilo que fazemos, né? Por isso que Deus fala, ó, amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, aquilo que eu quero que para mim, eu quero para o meu próximo. Aquilo que eu desejo para mim, eu desejo para o meu próximo. Aquilo que eu quero que façam para mim, eu faço com o meu próximo. Então, o que o perverso mais teme, acontecerá. Agora, a esperança do justo também lhe será concedida. E aí a gente vai finalizar aqui com o verso 26, que vai dizer: como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso, que irrita seus chefes. Pense aí, vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. São coisas e situações que irritam a gente, né? Imagine, você fica com o olho ardendo, é um sofrimento. Quando você come normalmente vinagre, eu não tive essa experiência, mas quando você come alguma coisa verde que desbota, né, o dente, aquela sensação é tão ruim, incomoda. Os dentes incomoda, né? A sua boca, no seu paladar. E aí o sábio vai dizer que como vinagre nos dentes, fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para com seu chefe. Porque até aquilo que é pedido para ser feito, ele não faz, ele tem uma grande dificuldade de obedecer, né?
Ele não consegue se botar debaixo da autoridade, porque ele está sempre muito preguiçoso, ele não tem vontade, é um desprazer, é um desânimo, nada tá bom, nada presta. Ele é infeliz porque ele tem um trabalho, né? Ele é infeliz porque ele tem que levantar, porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que comer, porque ele tem que fazer a comida. Esse é o preguiçoso, né? Ele é como se fosse vinagre que desbota os dentes e fumaça que irrita os olhos. E a gente finaliza com 29, que vai dizer assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O próprio caminho do Senhor, ele é fortaleza para aqueles que são íntegros e são justos, porque estão caminhando para vida. Agora, aqueles que são maus, aqueles que são perversos, esse mesmo caminho é destruição. Por quê? Porque está caminhando para a condenação. Está caminhando para receber a condenação, segundo as suas obras. E o justo, ele sabe que a recompensa dele está no Senhor. A recompensa dele vem de Deus. O galardão dele está em Deus. Então, ele não tem medo do caminho do Senhor. Agora, o perverso, que também vai passar pelo caminho do Senhor para encontrar com Deus como juiz, a qual vai o condenar por todas as suas práticas e atos de perversidade. Que você possa se aprofundar mais e mais nesse provérbio, que tem diversos ensinamentos, diversas sabedorias, temas diversificados, mas de profunda análise, de profunda reflexão e conhecimento. Que você possa crescer em graça e em sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida.